Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Nós estudamos esse incrível programa revelado por Deus aos profetas de nosso tempo, onde nós lemos as Escrituras. E na lição dessa semana, tem sempre uma designação por semana, né? Caso você seja novo aqui no canal e ainda não conhece, vou abrir aqui a designação dessa semana, Êxodo 18 a 20, lição de 18 a 24 de abril. E aí tem uma introdução sobre o tema da lição. Depois vem alguns blocos de escrituras para que a gente possa ponderar. E aí tem citações, tem perguntas, tem outras escrituras relacionadas. E o convite é sempre que você possa escrever. Esse manual foi preparado para o estudo individual e família. Nós também usamos os temas do Vem Segue-me na igreja. E esse vídeo que você está assistindo, ele é baseado em uma iniciativa particular para a gente conversar sobre o Vem Segue-me. Mas esse vídeo e a igreja não substituem o seu estudo individual e família. E a lição dessa semana eu estou muito feliz porque a gente vai compartilhar doutrinas tão importantes que se encontram lá em Êxodo 18 até o 20. Só para dar uma prévia, a gente vai falar sobre os 10 mandamentos de Deus. E tem tantos princípios maravilhosos, vamos logo falar sobre eles. Jétro, o sogro de Moisés, ele tinha ouvido falar que Moisés e os israelitas tinham sido libertos pela mão de Deus do Egito. E ele, então, decidiu levar a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos, chamavam Gerson e Eliezer, para que Moisés, vivessem com Moisés, né? E indo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, no monte de Deus, onde se tinha acampado. Aquele monte onde a casa de Israel estava acampado, o monte de Deus, como chamava, era o mesmo lugar onde Moisés tinha recebido aquela revelação de Jeová na sarça ardente, onde ele tinha conversado com Deus face a face e recebido esse chamado para libertar Israel. O Monte Horebe, que nós estamos estudando aqui, esse lugar onde Israel está acampado e onde Jetro vai encontrar Moisés, é como se fosse o templo de Deus. Para nós, hoje, tem um edifício construído onde Deus pode se manifestar a seu povo. É a casa do Senhor, o lugar de santidade. Antes da casa de Israel ter um templo, Davi, vai começar a construir um templo, vai ser dedicado por Salomão. Eles tinham um tabernáculo, que é um templo provisório, onde eles podiam mudar, dependendo de onde eles estavam, porque eles ainda não tinham chegado na Terra Prometida, então eles acampavam em diferentes lugares. Então era um templo portátil, mas antes deles terem um templo portátil, eles estavam ali diante da face de Deus no monte, e esse monte era o templo para eles, era onde Deus conversava com Moisés, e era onde outras pessoas daquele povo podiam também receber manifestações especiais. A vontade de Deus não era aparecer apenas para ser o profeta, mas se manifestar a cada alma daquele acampamento. Ele queria que todos tivessem o privilégio que Moisés estava tendo, mas era preciso que eles se santificassem antes disso. Antes da gente entrar nessa história, nessa doutrina da santificação e ver como que o Senhor quer tornar-nos um povo peculiar, uma propriedade sagrada para Ele, vamos ver como é que foi esse encontro entre Jetro e Moisés. Alguém, Jetro deve ter enviado alguém para Moisés e disse: eu, teu sogro, venho a ti com tua mulher e teus 2 filhos com ela. Aí Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam. E entraram na tenda. Deve ter sido um encontro muito alegre. Moisés vê sua amada esposa, seus filhos. Veja, ele tinha ido para o Egito, e para uma missão muito perigosa de lidar com a maior nação que havia naquele tempo, que tinha exércitos poderosos. Ele, apenas um homem. Na verdade, ele não era apenas um homem. Ele estava com Jeová. Ele estava com o encargo divino de libertar o povo de Deus. Mas, depois de
todas aquelas aventuras no Egito, finalmente ele estava junto com sua família, que ele amava tanto. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor Deus, o Senhor Jeová, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque naquilo em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Cuidado para vocês não interpretarem essa fala de Jetro como se ele considerasse que outros deuses existissem, e se existisse, tivesse algum poder, mas que Deus era maior que outros, né? O Deus de Israel. Não é isso. Jetro era um digno sacerdote de Deus. Ele tinha o sacerdócio de Melquisedeque, inclusive ele que deu o sacerdócio de Melquisedeque para Moisés, antes de Moisés receber o chamado dele para libertar Israel. Então, Jetro, ele conhecia o verdadeiro Deus, oferecia sacrifício para o verdadeiro Deus. É por isso que no próximo versículo, naquela alegre ocasião de reencontro, eles ofereceram holocaustos e sacrifícios para Deus. E tiveram um momento religioso muito sagrado. Eles tinham a mesma religião. Agora, o que acontece? Por que ele fala assim? Que ele sabe que o Senhor é maior que os outros deuses? Porque é uma expressão de contentamento para dizer: esses outros deuses das outras nações são falsos e são inferiores. Eles se orgulham tanto dessa falsidade que eles têm, e agora Deus mostrou por derradeiro que ele é muito maior do que todos os outros. Então, não pensem, por favor, que Jetro considerava esses outros deuses reais. Ele sabia que o verdadeiro e único Deus é Jeová. No dia seguinte, que depois daquela reunião familiar muito especial, onde eles comeram, se divertiram, choraram juntos, estava lá Moisés sentado para julgar o povo de Israel, ou seja, para administrar o povo, lidar com os problemas. Sei lá, qualquer tipo de problema levavam para Moisés. Ah, ele roubou a minha galinha, ia lá falar com Moisés. Ah, Moisés, eu não gosto dessa mulher, ela não toma banho, ia lá falar com Moisés. Estou aqui supondo, né? Mas tinha muitos problemas. E Jetro ficou observando aquilo. Desde a manhã até a noite, Moisés só, se desgastando, resolvendo problemas grandes às vezes, mas muitas vezes também pequenos. E aí, Jetro chegou para Moisés e disse assim: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está de pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés, seu sogro: É porque esse povo vem até mim para consultar Deus, né? Eu sou o profeta deles, eu tenho que dar orientação. E o que eu posso fazer? Eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo o meu melhor. E aí Jetro, muito mais sábio que Moisés, disse para ele o seguinte: seguramente desfalecerás. Então a primeira preocupação de Jetro era com Moisés. Moisés, fisicamente você não vai aguentar. Você já é um jovem mais velho, né? Moisés tinha mais de 80 anos nessa ocasião. E ficar sentado o dia todo para lidar com os assuntos do povo era uma coisa fisicamente muito difícil. E Jetro falou: você vai morrer se você ficar fazendo isso. E não só você, esse povo que está contigo. Porque tem muita gente que fica aí, muito tempo esperando ter uma consulta contigo. E não vai adiantar, essa coisa não vai para frente. Esse assunto é pesado demais para ti. Tu sozinho não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, disse Jetro, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-os sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. E seja que
toda causa grande tragam a ti, mas toda causa pequena eles a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. E Jetro prometeu, olhando nos olhos de Moisés, que tinha recebido as chaves para liderar aquele povo: se isso fizeres, Moisés, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto ele tinha dito. Agora existem muitos princípios nessas escrituras e eu vou ter que fazer uma pausa na nossa leitura porque eu quero comentar alguns deles com vocês. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é a relação de amor que havia entre Jetro e Moisés. De tal modo que Jetro podia puxar a orelha de Moisés sem que Moisés se sentisse ofendido. Na verdade, Moisés sabia que o sogro dele o amava e sabia que aquela era uma preocupação real. Uma outra coisa é que aqui não há nenhum motivo de orgulho, dizer, né, Moisés, por exemplo, eu que fui chamado, você está querendo dar conselhos para mim, eu que guiei esse povo, eu sei o que eu estou fazendo. Moisés não tinha nenhuma pretensão de ser arrogante. É interessante que até os profetas de Deus, que são chamados a presidir, muitas vezes recebem conhecimento e inspiração de outras pessoas que não são chamadas a presidir sobre eles. Na última conferência geral, o presidente Russell Nelson, ele contou para nós algumas coisas que aconteceram que fizeram com que ele ponderasse e recebesse revelação e nos ensinasse o evangelho. Ele recebeu revelação, se vocês prestaram atenção no discurso dele, num jogo de basquete. Não é? Que interessante, ele observando o jogo de basquete, ele sentiu que devia falar algo para nós com relação a isso. Ele também recebeu revelação através de sonho, onde algumas pessoas faziam perguntas para ele. Há não muito tempo atrás, o presidente Nelson disse que aprendeu com certos especialistas de hebraico o que significa a palavra Israel, né? O Deus prevalece. Ele deu aquele famoso discurso sobre fazer Deus prevalecer na nossa vida. Então veja, não era porque Moisés já era um homem idoso, instruído e tinha recebido as chaves de Deus para guiar o povo de Israel que ele não podia aprender. Isso também é uma coisa que acontece na nossa vida. Porque Deus poderia ter enviado a própria voz dele, falado com Moisés face a face, como vai acontecer aqui nos próximos versículos, e dito para ele, Moisés, você vai organizar esse povo da seguinte maneira. Você vai chamar capitães para 1000, capitães para 50. Deus poderia ter feito isso, né? Estruturando a ordem do sacerdócio, comunicando como o julgamento devia acontecer para não ser pesado. Mas ele usou a boca de Jetro, porque sabia que Jetro tinha experiência e amor e que Moisés daria ouvidos a ele. É assim conosco também. Às vezes Deus vai usar seu pai, sua mãe, às vezes vai usar seu irmão mais novo, mesmo que ele seja só uma criança, para transmitir verdades eternas para você. É importante que a gente preste atenção quando Deus quer falar, porque Ele usa muitas maneiras. Nós precisamos ser humildes para refletir sobre as coisas que nos chegam e aplicar tão logo nós reconheçamos que são a voz de Deus. Uma outra coisa que vem nessa escritura é que o tipo de líder que Moisés tinha que escolher era alguém que tinha que ser capaz, temente a Deus, homens de verdade, diz aqui a escritura, que odeiem a avareza. Assim também são os líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. São homens e mulheres que procuram ser capazes. Às vezes eles não se sentem assim quando são chamados. Para ser sincero, muitas das pessoas que são chamadas se sentem desqualificadas. Pensam, quem sou eu para presidir a Sociedade de Socorro? Como que eu vou ser conselheira das moças se assim eu não tenho jeito com os jovens? Ou como que eu vou ser secretário do bispo? Eu simplesmente não tenho tempo e o secretário precisa estar nas reuniões, fazer as... Ou como que eu vou ser o presidente dessa estaca? Não tem tantos melhores do que eu. Enfim, seja lá qual o chamado que você recebeu, talvez você se sinta desqualificado. Mas se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar, como capacitou esses que foram escolhidos para ajudar Moisés. Homens e mulheres de verdade,
que amam a verdade, que reconhecem a verdade, que odeiam a avareza, que temem a Deus, que seguem seus mandamentos. Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E aconteceu um milagre. Moisés organizou o povo de tal modo que ele tinha mais tempo para cuidar de suas necessidades pessoais, para cuidar de sua família, sua amada esposa e seus filhos, para receber a voz de Deus, porque ele precisa de Moisés de um tempo para meditar, para orar. Se ele ficasse o dia inteiro resolvendo problema pequeno, ou até problema importante, mas que outros poderiam resolver, ele não teria tempo para cuidar de outros assuntos na esfera sagrada que Deus tinha chamado para ele. Então, líderes, vocês foram chamados a presidir, que têm chaves do sacerdócio, que foram chamados a presidir uma organização. Deleguem. A delegação é uma grande bênção. Sobre isso, sobre delegação, eu até fico emocionado porque eu lembro de uma ocasião em que a delegação levou um homem a receber a promessa da vida eterna. Vocês lembram que havia um grande problema na igreja em Zaraela? Alma foi diante do rei Mosias, que era também o profeta de Deus daquela ocasião, e disse: Rei, tem algumas pessoas cometendo iniquidade, eu não sei como proceder, porque eles não estão contra a lei da terra, eles têm a liberdade para pregar, mas está tendo uma perseguição e eu não sei o que fazer. E o que Mosias fez? Em vez dele decidir por si mesmo, ele disse: eu te dei autoridade na igreja, Alma. Então você que tem que resolver esse problema. E aí o espírito de Alma se perturbou. Ele foi então procurar o Senhor. E o Senhor disse para ele: bem-aventurado és tu, Alma. E fez uma promessa sagrada de que ele teria a vida eterna. O Senhor disse como ele deveria proceder caso alguém da igreja cometesse uma grave iniquidade, deveria ser expulso, seu nome riscado, ser excomungado da igreja. Mas a grande bênção dessa revelação é que Deus deu a vida eterna para a alma. Agora, talvez isso tivesse acontecido no futuro, com a perseverança de Alma, alguma ocasião Deus ia dar essa promessa incrível. Mas eu sou muito grato por ver que foi a delegação do rei Mosias para que ele solucionasse aquele problema, que fez com que Alma procurasse o Senhor, e nessa busca ele encontrou muito mais do que inicialmente ele estava querendo saber. Ele encontrou a vida eterna. Será que Mosias sabia que Deus ia dar tão grande bênção para a Alma? Eu não sei, mas eu sou grato pela confiança daquele rei profeta de delegar a Alma responsabilidade para lidar com esse desafio. Não tenham medo, se vocês são líderes, de darem tarefas difíceis para aqueles que estão servindo com vocês, seus conselheiros, outras pessoas no grupo, na organização, na classe, na ala, na estaca. Deem essas tarefas. Não importa se é mulher, se é homem, não importa se é jovem, se é solteiro, se é casado, deem responsabilidades aos membros da igreja. Os fracos e simples podem realizar uma grande coisa, irmãos. O profeta Joseph Smith se sentia assim, fraco e simples, e olha quanta bênção ele trouxe. Só temos os templos, as ordenanças desse evangelho maravilhoso, porque ele, fraco e simples, confiou no Senhor. Então, deleguem responsabilidades, porque vocês vão estar abençoando as pessoas, talvez até com a vida eterna. No capítulo 19, fala que no terceiro mês que Israel tinham saído do Egito, eles partiram de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai e acamparam lá, de frente do monte sagrado que nós temos falado. E Moisés subiu no monte, ou em outras palavras, subiu a Deus, e o Senhor falou com Moisés e disse o seguinte no versículo 5: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardardes o meu convênio,
Então sereis minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que convite grandioso para sermos chamados a progenie de Cristo, para sermos filhos e filhas dele, para sermos seu povo peculiar. Vós me sereis um reino de sacerdotes e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nas ordenanças do sacerdócio se manifesta o poder da divindade, meus irmãos. E que grande bênção era essa que Deus estava oferecendo. Para a gente ter uma noção melhor sobre o que é isso, me permita ler para vocês o que está lá em Doutrina e Convênios, também conhecida aqui como a seção do sacerdócio, Doutrina e Convênios 84, que diz o seguinte: o sacerdócio maior, Deus queria dar o sacerdócio maior a todos os homens lá. Queria que as bênçãos do sacerdócio fossem para homens, mulheres, crianças, todo o seu povo seria um reino de sacerdotes. E aqui é dito que tipo de bênção é essa? O sacerdócio maior administra o evangelho e contém as chaves dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Aquele povo receberia os mistérios do reino e o conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças, nas ordenanças do sacerdócio, se manifesta o poder da divindade. Sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne, pois sem isso nenhum homem pode ver o rosto de Deus e viver. Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar seu povo para que contemplassem a face de Deus. O que Moisés vai tentar fazer nessa ocasião em Êxodo 19, é santificar o povo para que vejam a face de Deus, recebam o mesmo privilégio que ele recebia de falar com Deus face a face. Eles, porém, desculpa porque aqui tem um spoiler sobre o que a gente vai ver, tá bom? Vai dizer o que vai acontecer, ó. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto não entrariam em seu descanso, descanso esse que é a plenitude de sua glória. Portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. Então, o sacerdócio de Melquisedeque, a partir dessa recusa do povo de ser santificado, vai apenas permanecer em alguns homens. Os profetas de Deus do Velho Testamento tinham esse sacerdócio. Mas a vontade de Deus inicial era que isso pudesse ser desfrutado por cada família em Israel. Permaneceu sim o sacerdócio menor, mas também apenas em uma das tribos, a tribo de Levi, como nós vamos estudar. Aquele povo não estava preparado para entrar no descanso do Senhor. E aí vem a nós a pergunta: será que nós estamos? Tendo recebido tantos privilégios, muitos daqueles que me ouvem receberam o sacerdócio arônico de Melquisedeque. Homens e mulheres foram dignos para entrar no templo. Nós vamos ver aqui que aquele povo tinha termos que eles não podiam passar, né? Uma área da montanha que não podiam passar. A mesma coisa o templo, né? Nós não podemos entrar no templo se não estamos preparados. Mas muitos de vocês estavam preparados, entraram e receberam sagrados convênios. E eu pergunto, vocês são dignos desses convênios que fizeram com Deus? A santificação é um processo, não acontece uma única vez, não é um evento isolado. Quando você entrou no templo foi maravilhoso, mas e daí em diante tem que guardar os mandamentos, até que chega um momento, e você não sabe quando, mas vai chegar, se você for fiel, em que Deus vai se manifestar, como se manifestou a Moisés e a outros. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, estejam o povo pronto, né? Para um terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos do povo sobre o monte Sinai. Então Moisés desceu ao monte ao povo e santificou o povo, lavaram suas vestes. Esse ritual de lavar as vestes é um símbolo de que eles estavam se purificando diante de Deus. Nós sabemos que as ordenanças do Evangelho são eternas. O apóstolo Paulo diz que todos foram batizados na ocasião em que estavam saindo, né, do Egito, passando pelo mar, aqui o povo de Israel. Nós sabemos, portanto, que eles exerceram fé em Jesus Cristo. Eles se arrependeram e mudaram suas vidas. Eles foram batizados por imersão para a remissão de seus pecados. Eles receberam o dom do Espírito Santo. E eles também receberam as ordenanças do templo. Alguns, né, pelo menos, porque estavam sendo preparados para ser investidos de um poder do alto. E parte dessas ordenanças, a preparação para receber esse conhecimento, exige lavagens, exige
o recebimento de bênçãos com óleo consagrado, enfim. O povo estava sendo preparado aqui. E o que aconteceu foi que no terceiro dia, realmente, o Monte Sinai todo fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Imagina você naquela ocasião, ver essa manifestação no terceiro dia, e saber que Deus está naquele lugar. Você não imediatamente se encolheria, ajoelhando-se, e não sei nem se você teria coragem de olhar diante do monte, porque a presença do Senhor está ali. Imagina o nível de assombro e de maravilha que você teria. O Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo para que não transpassem o termo para ver o Senhor e muitos deles pereçam. Ou seja, como eles não estavam preparados para entrar na presença do Senhor, se eles passassem uma linha que Moisés tinha feito, eles seriam consumidos, seriam destruídos. Então Moisés desceu e disse para eles: vocês precisam se preparar para ver o Senhor. Moisés estava preparado, mas o povo não. A vontade de Deus e de Moisés era preparar aquele povo. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. E aí ele começa então a dar os famosos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são muito importantes. E uma das coisas iniciais que eu quero falar para vocês sobre os 10 mandamentos é que eles não foram primeiramente dados a Moisés aqui. Abraão conheciam os mandamentos de Deus. Tudo bem, eles foram talvez sistematizados dessa maneira aqui, mas os mandamentos não foram novidades para todo o povo de Deus antes de Moisés. Aliás, todos nós aprendemos os mandamentos de Deus antes de virmos a essa terra. Lembra que é dito nas Escrituras que recebemos nossas primeiras lições do mundo dos espíritos e fomos preparados para esse tempo? Nós entendíamos a importância de viver os mandamentos, porque os mandamentos não são limitações, os mandamentos não são restrições. Os mandamentos são palavras amorosas de um Pai todo-poderoso, mas que nos ama profundamente, que quer nos dar as bênçãos que Ele tem. Para que tenhamos mais liberdade, para que tenhamos felicidade, nós precisamos viver essas leis. Então, os mandamentos dados por Deus nessa ocasião, eles foram resumidos de uma maneira muito bela. Inclusive, os mandamentos eles são repetidos mais vezes nas Escrituras. Nós encontramos, por exemplo, Abinadi ensinando os 10 mandamentos para aqueles que deveriam entender estes mandamentos, os sacerdotes do rei Noé, mas que não viviam nenhum deles. Começar pelo primeiro, porque tinham outras prioridades que não eram a de Deus. Então, esses mandamentos eles estão repetidos também em Doutrina e Convênios, enfim, nós encontramos elementos, às vezes eles não estão sistematizados em 10 assim, mas nós encontramos elementos em todas as obras padrão. É maravilhoso ter esses mandamentos. E à medida que eu vou lendo e explicando cada um deles, vamos refletir, será que eu estou vivendo esse mandamento? Será que eu posso melhorar em algum aspecto nesse mandamento? Lembra que o mandamento mais importante para você é aquele mandamento que você não está vivendo. Você está tendo alguma dificuldade, então foca e melhora nele. Eles têm uma ordem apresentada aqui e essa ordem tem uma razão de ser. O primeiro, ele é fundamental para que você possa viver os outros. Nós podemos estudar os mandamentos de Deus também, dividindo-os em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos referem-se mais ao amor a Deus, né? A gente fala assim, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você demonstra esse amor a Deus vivendo esses 4 que estão aqui, em primeiro lugar. Os 6 outros se referem ao nosso amor ao próximo, que é o segundo grande mandamento. Lembra que numa conversa que Cristo teve com o advogado, acabou sendo citado isso, que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo amar ao próximo como a si mesmo? Então, se vocês quiserem resumir nesses 2 mandamentos, beleza. Se quiser expandir um pouco, os 4 que estão aqui se referem ao grande e maior mandamento de amar a Deus e os 6 outros, amar ao próximo. Vamos à leitura. Diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro grande mandamento é não ter outros deuses. E outros deuses, gente, não é um objeto de metal ou de madeira que você vai ficar orando para que aquele objeto faça um milagre na sua vida. Em algumas religiões do mundo,
as pessoas creem nisso e elas se ajoelham diante de objetos, de figuras, de imagens, de pinturas. Não é o caso para a maioria de nós, pelo menos daqueles que estão me assistindo. Mas os deuses falsos, eles podem ser prioridades que nós colocamos em frente de Deus. Pode ser seu carro, pode ser o seu diploma, pode ser as suas riquezas, pode ser qualquer outra coisa, até coisas boas, não é? Que vão nos ajudar a realizar muito bem, podem ser deuses falsos que colocamos na frente do Deus verdadeiro. E aí, reflete então, como é que está a sua adoração a Deus? O que você prioriza? Você prioriza dormir um pouco mais ou acordar mais cedo para ler as Escrituras e fazer oração? Você prioriza passear com sua família no domingo, né? Ou dormir o domingo inteiro, ou adorar a Deus indo na igreja, visitando as pessoas, guardando os mandamentos do Altíssimo. Enfim, são exemplos, você tem que refletir, mas o que é a sua prioridade? Qual é o seu maior anseio? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então não podemos fazer imagens. Algumas pessoas, elas adoram o próprio corpo, adoram o corpo de outros. Algumas pessoas, elas colocam certos relacionamentos acima dos convênios de Deus. Se a pessoa que você está saindo, está namorando, ela não valoriza Deus, corta esse relacionamento, por mais que seja difícil. Porque mais vale obedecer a Deus do que se associar a uma pessoa que vai te afastar dos mandamentos. Que vai te levar pelo caminho de Salomão, que antes era muito sábio, mas por causa de relacionamentos errados, acabou caindo. Eu amo essa parte que diz: faço misericórdia a milhares, aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Deus é misericordioso, Ele é muito bondoso. E você sabe disso, porque recebeu ternas misericórdias dele. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. A palavra sábado aqui, ela não necessariamente quer dizer, assim como em todo o Velho Testamento, o sétimo dia da semana que nós temos. A palavra sábado, sábat, para os judeus era algo diferente, era o dia do Senhor, mas não necessariamente era o nosso sábado. Lembra que no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, a igreja da antiguidade passa a guardar o sábado no domingo, primeiro dia da semana. Então, nós guardamos o dia do Senhor, e o mandamento aqui, embora venha a palavra sábado, você pode substituir, lembra do dia do domingo, se você preferir, ou do dia do Senhor, que é uma melhor tradução. Lembra do dia do Senhor para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o dia do sábado e o santificou. E é interessante isso, porque fala: nem teu animal, nem tua serva, nenhum de nós tem um servo, né, um escravo, nenhum de nós tem um animal. Alguns até têm, alguns animais vivem em fazenda. Seria maravilhoso se eu tivesse, né? Mas eu não tenho. Mas enfim, se você tiver, se aplica isso aqui. Mas para nós, para a maioria de nós, pode significar o seguinte: não vai lavar roupa no domingo. Não é para fazer faxina na sua casa no domingo. Ah, mas é o único dia que eu tenho livre. Acha outro dia. Vai fazer no sábado, fazer na sexta de noite. Porque o domingo não é o dia para fazer essas coisas. É o dia do Senhor e você tem apenas um dia de todos os outros para fazer algumas coisas especiais, como ir na igreja, servir ao próximo, ler mais as Escrituras. Não que você não tenha que fazer essas coisas nos outros dias, mas é um dia especial, um dia de celebração espiritual. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Devemos obedecer nossos pais. Às vezes os pais são iníquos. Nesse sentido, nós temos que honrar os nossos pais celestiais, temos que honrar os nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, que são nossos pais também. Nós temos que valorizar aqueles que vieram antes de nós, que guardaram os mandamentos, como por exemplo os pioneiros. Mesmo que nós não conseguimos traçar uma linha ancestral para eles, eles são nossos ancestrais espirituais, então temos que honrar eles.
Honrar significa valorizar. Às vezes, seus pais não são da igreja, mas eles te amam. Então você precisa ouvir eles, mostrar amor. Às vezes você está tão ansioso para que eles sejam membros da igreja que você não faz o básico, que é, por exemplo, demonstrar amor, dizer que valoriza eles, sabe? Dar um abraço neles. Às vezes você fica tão perturbado, ai, não tenho ninguém aqui para fazer uma reunião familiar, para ler escritura, para ir na igreja, porque os meus pais não percebem que a igreja é verdadeira? Talvez você tenha que começar a mostrar mais amor, para que o coração dele se abrande e ele comece a ver as coisas de modo diferente. Então, honra teu pai e tua mãe. Que promessa maravilhosa é essa? O apóstolo Paulo diz que o primeiro mandamento com promessa, né? Todos os mandamentos têm promessa, mas foi expresso aqui de modo bonito, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, não significa apenas que você vai viver muitos anos, mas certamente que sua vida vai ter qualidade. Próximo, não matarás. Nós não podemos matar, não podemos assassinar. É claro que, às vezes, vai precisar ser matar em legítima defesa. Aconteceu com Moisés, né? A defender uma pessoa que estava sendo abusada por um egípcio. Ele teve que matar. Aconteceu com Nefe, quando a voz do Espírito disse, mata esse homem iníquo. Então, pode acontecer, se você está servindo o exército, vai para uma guerra, como está acontecendo guerras hoje, talvez você tenha que tirar a vida de alguém. É diferente de ter um espírito assassino, de matar por deleite, de derramamento de sangue, tá certo? Então, se você tiver que defender a sua vida de outra, talvez você tenha que tirar a vida daquele que veio com o espírito assassino. Mas, ainda assim, nós não temos o desejo, nós não nos regozijamos no derramamento de sangue. Então, o mandamento permanece, não matarás. Próximo, não adulterarás. E isso não é apenas para os casados, tá? Realmente não pode adulterar. Se você escolheu a sua parceira eterna, se você, mulher, escolheu o seu parceiro eterno, tem que ser fiel de pensamento, de todo o coração tem que amar ele. Agora, se você adulterar, você cometeu um pecado seríssimo. Se você não é casado, não pode fornicar, não pode ter relação sexual fora do casamento. Precisa ser fiel a Deus e manter a sua mente virtuosa. Não furtarás. A desonestidade é um grande mal. As pessoas, elas roubam e procuram vantagem. Eu lembro que estava no Brasil, minha mãe abriu o portão da casa para fazer umas limpezas e uma mulher, ela entrou, pegou uma das plantas da minha mãe e estava indo embora. E minha mãe, ei, peraí, onde você está indo? Aí eu pensei que estava doando. Mentira, na verdade ela sabia que havia uma certa facilidade de furtar e ela se aproximava. Quem já não teve, né, alguma coisa furtada? Infelizmente acontece muito. O meu celular deixei aqui, ó, na faculdade, me virei para fazer alguma coisa, olhei, ih, cadê o celular? Sumiu, foi furtado. Não vamos furtar, irmãos. Se vocês são culpados de algum crime de furto, se arrependam dessas coisas. Se for possível, devolve para a pessoa e faz tudo necessário para que isso não aconteça mais. Vamos ser honestos com os nossos patrões, trabalhando as horas que prometemos trabalhar. Vamos ser honestos com aqueles que fizemos negócio. Enfim, a honestidade é um princípio de Sião. E nós não vamos poder viver no milênio com Deus se nós não formos honestos. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Com certeza aqui está falando sobre os processos jurídicos, né, que eles deveriam ser honestos, dizer a verdade. Para Israel era muito importante, sob juramento, dizer a verdade. Mas também tem a ver com aquilo que estava falando com vocês sobre furtar. Nós precisamos ter um caráter íntegro. As pessoas podem até duvidar da nossa reputação, porque muitos vão nos perseguir e falar mal de nós, né? Cristo, entre os seus, tinha uma boa reputação, mas entre outros, Cristo era visto como filho de carpinteiro e muitos falavam mal de Cristo. Mas o que importa é o que Deus pensa de você. Então, não tenha falso testemunho. Você está levando o nome de Cristo. Você tem que prestar testemunho do Altíssimo. Lembra que Moisés escolheu os homens de verdade? Nós temos que ser homens e mulheres de verdade. 17º versículo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse é o derradeiro mandamento e para alguns até o mais difícil, né? As pessoas têm inveja uma das outras. Elas não suportam que outras pessoas se deem bem na vida. Quando você vê uma pessoa se dando bem na vida, fica feliz por ela.
Porque não é porque ela recebeu uma bênção que você vai deixar de receber. Não é porque a pessoa tem uma casa, um iate, é rica, tem um cargo importante na igreja, ou se destacou no mundo dos negócios e tem uma carreira brilhante, que você é diminuído por causa disso. Agora, se você deixar que esses sentimentos floresçam, aí sim você vai ser diminuído. Se livra da inveja. A inveja não é uma coisa que vem de Deus. Lembra que Deus quer te dar todas as coisas que Ele tem e que você vai ser abençoado. A razão pelo qual algumas pessoas são abençoadas com mais ou com menos na sua perspectiva, ou porque algumas coisas chegam primeiro na vida de outras e depois na vida de outras, só Deus sabe. Agora, o que eu sei e testifico para vocês é que Deus tem um plano pessoal na sua vida e todas as bênçãos vão ser dadas. Então, não fica triste porque você não tem uma namorada, um namorado, um noivo, uma noiva, não casou, porque você não tem um carro, não tem um celular chique, não pôde fazer uma viagem, não tem um emprego dos sonhos. Fica calmo. Ora a Deus e saiba que Ele tem um plano específico na sua vida e que todas as coisas te serão dadas no melhor momento. E aproveita a oportunidade para aprender dele, que dá a cada qual segundo suas necessidades e que é misericordioso. Esses mandamentos, eles foram dados a Moisés e ouvidos pelo povo. Eles testificaram ouvir a voz de Deus. Esses mandamentos, eles foram escritos e chegaram até nós. Que grande bênção é poder ter eles. Irmãos e irmãs, convido vocês a estudarem esses mandamentos e a ponderarem. O que eu tenho que fazer para ser um melhor discípulo de Jesus Cristo e viver esse mandamento? Que mudanças eu preciso ter? Será que eu estou vivendo todos esses mandamentos e sou digno de ultrapassar o termo, de entrar dentro do templo e de ver a face de Deus como Moisés queria preparar aquele povo? Moisés fez e queria preparar. Será que nós estamos preparados para isso? Obrigado por terem assistido esse vídeo, pelos comentários bondosos que vocês fazem. Encontro vocês no próximo. Até mais.